campeão é alguém que luta e tenta superar os limites do potencial. Mantém uma rotina de treinos, disciplina e foco. Imagine colocar esse exemplo na área financeira. Para manter uma vida livre das dívidas, é necessário empenho e muita dedicação. Hoje, para ter uma vida financeira equilibrada, qual seria o seu foco? Quitar dívidas? Conquistar o emprego? Ou empreender? Mas o que você tem feito para essa situação melhorar? Busca se aperfeiçoar na sua área? Acorda todos os dias com garra e coragem de um atleta? Se a sua resposta foi negativa, pense. Todo propósito há um caminho a ser seguido. E caso seus resultados não são satisfatórios, é hora de mudar o processo. Existe a lei da semeadura. O que você planta, você colhe. No programa de hoje, você vai compreender como dar o primeiro passo para colher os resultados que você tanto almeja. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe todos os dias aí a sua família, a obra das suas mãos. Eu quero já deixar o nosso SOS à sua disposição, é o 011 3573 3500, você que me assiste agora de qualquer lugar do estado de Santa Catarina. E o 011 3573 3510, que é o SOS da prosperidade com Deus. A senhora, o senhor, você que está me assistindo agora, e você diz assim, olha, pastor Juliano, eu falo direto que eu preciso mudar a minha vida financeira, sair do aluguel, pagar as minhas dívidas, cortar de uma vez por todas essa escravidão desse limite bancário que eu vivo. Eu não saio do vermelho. Eu sou escravo de um cartão de crédito. Mas eu não tenho conseguido. Na força do meu braço, na minha capacidade, na minha inteligência, está difícil. O que eu preciso fazer? Eu comecei esse programa agora e uma matéria diz qual é o primeiro passo. O primeiro passo, meu amigo e minha amiga, é você tomar uma decisão de vir buscar a Deus. Todas as segundas-feiras, tanto às 7 como às 10, ao meio-dia, às 15, às 18 e às 19h30, nós temos essa reunião de prosperidade com Deus. E essas pessoas que eu vou colocar agora como depoimentos, como histórias, elas fizeram uma aliança com Deus. Um dia, elas saíram de casa, elas se cansaram de viver a mesmice na sua vida financeira. E o pior de tudo é que o tempo vai passando e se você não sai dessa situação, a idade vai chegando e só vai piorando as coisas. Por isso que eu tenho dito aqui para as pessoas, você precisa dar um basta nisso e começar a reviravolta na sua vida financeira. Vamos às histórias e daqui a pouco eu volto. Como é que é seu nome? É Guinter. Guinter, vindo aqui segunda-feira, pacto com Deus, ano de 2024, mudança, o que aconteceu? Então, pastor, desde o ano passado o senhor já vinha determinando que a gente tinha que virar o ano uma vida nova, né? Sem dívidas, nada, sempre o senhor foca no calendário para a gente focar, terminar o ano com a vida financeira em ordem. E eu não consegui terminar o ano passado em ordem. Esse ano ainda eu entrei em janeiro com uma dívida de quase 30 mil, mas eu determinando, nunca desistindo, perseverando, vindo segunda-feira. E ali no começo do ano eu já consegui uma direção, Deus fez eu sanar essa dívida. Então ali eu já consegui resolver o primeiro passo para a minha vida financeira começar a engrenar. Daí por último agora no mês de março o senhor fez um propósito em cima da palavra, para a gente estar orando, colocar a palavra em cima da mesa e determinar Malaquias 3:10 para que Deus venha fazer a diferença. Eu fiz esse propósito e venho fazendo ainda, não parei de fazer, sempre fazendo e Deus abriu uma porta grande que já fazia mais de um ano e meio mais ou menos estava trancado um contrato. Deus abriu essa porta e eu consegui fechar esse contrato. E a vida financeira de lá para cá Deus só tem aberto as portas, né? Coisas grandes Deus faz, né, Guinter? Conquistas Ele traz, né? O que você conquistou segunda-feira? Segunda-feira eu conquistei a minha, como que eu posso dizer? A minha dependência financeira, isso mesmo. Porque quando eu comecei no Congresso, há muito tempo atrás, eu era escravo, né? Eu trabalhava para os outros, eu tinha uma vida limitada,
pensava em ser cabeça. Eu andava, empurrava com a barriga, né? Sempre ali, aquele salarinho, aquela vida limitada, e aqui no congresso eu abriu minha visão, Deus deu uma direção e hoje eu tenho seguido a direção que Deus tem dado e Deus tem prosperado, Deus tem aberto portas, né? Então, a última porta que Deus abriu até já faz mais de um mês que eu estou vendo assim alguns terrenos e tudo, e hoje eu consegui. Deus abriu essa porta, estava bem enrolada, estava difícil, eu já venho negociando há um tempo e hoje eu consegui assinar no cartório mais essa conquista. Comprou seu terreno. Do jeito que eu queria, no local que eu queria, porque eu não queria em qualquer local, eu queria num local que eu já vinha falando com minha esposa, que seja um lugar tranquilo. Então a gente conquistou na onde a gente queria e agora a gente vai construindo do jeito que a gente quer. Muito mais vai vir na sua vida, que a sua empresa cresça, que você cresça e não quebre o seu pacto. Pamela, vindo aqui segunda-feira, obedecendo, pacto com Deus, o que aconteceu? Então, pastor, tinha 3 meses que eu estava desempregada. Na verdade, eu estava trabalhando antes, né? Trabalhei nessa empresa, consegui também pelo pacto, só que a empresa começou a passar por alguns problemas financeiros. Então, ela acabou demitindo uma boa parte dos funcionários e eu também tinha sido demitida. Fiquei nessa empresa 3 meses. Logo após, eu comecei a trabalhar novamente em outra empresa, pagava bem, era perfeito, assim, olhando aos olhos era perfeito. Só que quando eu comecei a desenvolver lá dentro, eu vi que tinha algum problema lá. Não na questão de adaptação, mas o ambiente. Eles pediam uma coisa que ia além da minha integridade, além do meu caráter, que era, né, não querendo difamar a empresa nem algo do tipo. E aí eu comecei a sentir desânimo de ir para lá, né? E eu acabei sendo desligada porque eles viram que não era o que eu ia fazer, que eles pediam para eu fazer, eu não ia fazer. De lá para cá, isso foi em janeiro, eu já fazia parte, né? Já faço pacto desde novinha, desde mais nova. Então, eu peguei firme, mas ainda no pacto, e passei 3 meses desempregada, né? E tinha algumas parcelas de seguro para receber, só que aí essa seria a minha última parcela para receber agora, né? E aí eu vim aqui, como eu não moro aqui, eu vou lá também perto da minha casa, e eu falei, Deus, o Senhor tem que fazer alguma coisa. O Senhor tem que prover algo na minha vida, porque tenho apenas essa parcela e depois, como que eu vou viver, né? Tendo que pagar aluguel, tendo que fazer tudo, muitas coisas assim, né? Então, depois disso, eu fiz a entrevista, foi um processo seletivo muito demorado, né? Então, eu comecei há 3 semanas atrás e sexta-feira eu recebi a notícia de que eu tinha passado no processo. Uma empresa muito boa e aqui próximo da igreja também. Tudo cooperou, né? Agora você está aqui pertinho, firme segunda-feira. Compensa essa pessoa fazer o pacto dela e vir segunda-feira? Compensa, pastor. Compensa muito. Deus tem o melhor, né? Deus sempre tem o melhor pra gente. Muito mais vai vir e que Deus te abençoe. Seu Cristiano, vindo segunda-feira, pacto com Deus, o que aconteceu? Bom, pastor, eu cheguei aqui em Florianópolis há uns 2 anos e meio. Eu trabalhava numa empresa, né? E estava muito difícil a situação lá. A gente estava sendo oprimido já, né, pela gestão, assim, estava uma situação complicada, né? Então, vindo na segunda-feira, fazendo os propósitos, eu clamei a Deus, e daí me demitiram. Eu já estava 8 anos lá, daí peguei uma boa rescisão, tudo. E daí, logo em seguida, assim, demorou uns 3 meses, eu consegui ingressar na área que eu queria, né? Eu sou analista de dados. Aí, a situação já melhorou bem, o salário dobrou, né? O salário que eu ganhava já era um bom salário, mas dobrou, né? Daí vim trabalhando, vim fazendo um bom trabalho, Deus foi dando a direção das coisas que eu tinha que fazer, né? Eu trabalhava numa empresa e a empresa aloca profissionais dentro de outras empresas, né? Então eu era alocado dentro de um banco. E daí eu vim pedindo, né, para Deus me dar feedbacks e tal dentro do meu trabalho ali, e assim me chama muita atenção quando eu vejo um incrédulo usar uma palavra que a gente consegue lembrar da palavra de Deus, sabe? E daí um dos primeiros feedbacks que eu recebi foi que, assim, tinha 13 analistas, né, no nosso grupo que entraram na empresa. Dos 13, 3 se destacavam, e dos 3 que se destacavam eu era o que mais me destacava. E naquele momento eu me lembrei dos valentes de Davi, né? Então me chamou muita atenção, porque eu vi que foi um feedback que veio de Deus. E daí logo com 6 meses de empresa, que foi agora em dezembro,
o pessoal do banco me chamou e disse, a gente quer te internalizar. A gente não quer mais tu como um terceiro, a gente quer tu aqui dentro do banco com a gente, né? E eles me fizeram uma proposta, né, para me tornar funcionário direto do banco. E um detalhe, o banco fica em São Paulo. E é extremamente difícil eles abrirem concessões para contratar funcionários home office, né? Por conta da confiança e tal, né? O sistema deles é híbrido. Mas eles gostaram tanto de mim, né? Deus fez eles gostarem de mim, que eles me fizeram uma proposta, uma boa proposta, com um aumento ainda de mais 30% do que eu já ganhava nessa outra empresa, com 2 salários. Eu tenho um salário fixo mensal e tenho um salário variável anual. Só o meu salário variável anual, ele é quase o salário da empresa que eu ganhava quando eu cheguei aqui em Florianópolis, o salário anual, né? É esse salário variável. Mais o salário fixo, que é 3 vezes maior ainda. E Deus vem abençoando. Deus vem abençoando, os feedbacks estão cada vez melhores, assim. Só bênção, né? Eu queria te perguntar uma coisa. Compensa você trabalhar o dia todo e muitas vezes chegar aqui cansado segunda-feira? O que é essa reunião e como você sai daqui? Com certeza compensa, pastor. Porque assim, o que a gente recebe aqui dentro é diferente, né? Eu posso falar porque eu tenho faculdade, eu estudei bastante, e como eu trabalho na área da tecnologia, a gente estuda muito, né? Tá sempre buscando conhecimento, sempre tem uma ferramenta diferente, mas o conhecimento que a gente recebe aqui, a gente não consegue receber lá fora. Porque o que a gente recebe aqui abre a nossa visão, dá aquele ânimo para a gente buscar algo diferente, sabe? É algo que vem de Deus mesmo, sabe? Aquilo mexe com a gente por dentro e faz com que a gente consiga percorrer nosso caminho ali para conseguir obter o objetivo, né? Mas um outro testemunho também, o senhor falou aqui na reunião de pessoas que se revoltaram porque foram despejadas, né? E comigo e com a minha esposa aconteceu isso. E Deus nos abençoa também, né? Porque a gente foi quase no final do ano passado, a gente morava de aluguel, né? A gente morava nos ingleses, e a pessoa mesmo, ela tendo combinado com a gente que não ia tirar a gente, chegou um dia, ela chamou a gente e disse, olha, eu vou precisar da casa para alugar por temporada e tal. Aí no dia que ela me chamou, eu ainda falei, poxa, mas a senhora combinou com a gente, né? Que não ia fazer isso. Ela, não, mas eu vou precisar mesmo. Eu vou precisar do dinheiro da temporada. E daí naquele momento, assim, passou, poxa, sabe, dentro de mim brotou uma revolta. E é exatamente a revolta que a gente aprende aqui na segunda. Não uma revolta contra Deus, mas uma revolta contra aquela situação. Contra a situação. E eu disse, não, Deus, eu não aceito mais, eu vou morar na minha casa. Eu vou morar na minha casa, eu não vou mais aceitar ser despejado por ninguém. E no mesmo instante, pastor, foi instantâneo. Ela me despejou, a revolta brotou e Deus já deu a direção. Deus disse, vai e procura. E eu fui e procurei, e no mesmo dia eu achei, pastor. Achei um apartamento aqui no Estreito. E daí eu chamei a minha esposa e falei, a gente vai comprar. Ela, não, mas a gente não tem condição. A gente tinha acabado de vir de uma fogueira santa, porque a gente tinha se colocado no altar, pastor. A gente tinha se colocado nosso tudo no altar, então a gente não tinha nada, bem dizer. Mas Deus deu a direção. E a gente foi atrás. A gente foi atrás e Deus foi dando direção. Faz assim, faz assado. E o diabo tentando trancar. E a gente viu na segunda-feira perseverando e Deus deu pra gente. Deus deu pra gente o nosso apartamento, aqui no Estreito. Um excelente apartamento, tem 80 e poucos metros quadrados. Né? A casa que a gente morava antes, lá no Rio Grande do Sul, ela tinha 40 e poucos metros quadrados. O apartamento que a gente comprou aqui tem 80 e poucos. Ele é maior ainda, e os imóveis aqui são muito mais caros do que lá, e a gente conseguiu, com a direção de Deus a gente conseguiu comprar, Deus colocou nas nossas mãos. Muito mais vai vir, que Deus te abençoe, só o começo. A Bíblia representa a palavra de Deus, e nela contém milhares de promessas de uma vida próspera e abundante, para quem se compromete a fazer uma aliança com Deus. Aqueles que decidem crer e obedecer têm visto o poder de Deus se manifestar de maneira grandiosa em suas vidas, transformando histórias de fracasso e humilhação em sucesso em todas as áreas. Em 2023, iniciamos o Pacto da Aliança com Deus e agora, em 2024, daremos continuidade a este compromisso firmado no altar com a nova aliança do Pacto com Deus, onde nela há o nome do Senhor Jesus
escrito em hebraico, para que este ano seja de prosperidade e sucesso. Segunda-feira, venha entrar em aliança com Deus e se torne um vencedor. Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis. Você que está me assistindo agora, você pode vir buscar a sua aliança nova do pacto. Nós todas segundas-feiras continuamos aí nesse propósito no ano de 2024. E quando você vai acompanhando a programação, você vai entendendo como o tempo passa rápido, né? Parece que foi ontem, no mês de janeiro, que nós começamos esse propósito com essa nova aliança. E hoje nós já estamos aí no mês de abril. Finalizamos o mês de abril, finalizamos ele. Você que está me assistindo, você que está me acompanhando de qualquer lugar, não permita que o tempo passe, que os anos passem e você não veja nada, não construa nada, não se revolte contra a miséria. Eu estou falando com pessoas agora que parece que se tornou normal para você, esse círculo vicioso de dívidas. É dessa situação aí que Deus quer te tirar. Mas para que Ele faça a parte dele, a senhora, o Senhor, você precisa fazer a sua parte. Qual é a minha parte, pastor Juliano? Eu vim segunda-feira lutar. Escolhe um horário e venha lutar. Eu vou colocar agora a história maravilhosa, o depoimento aí do seu Alcides. Acompanhe a história dele, empresário, vida bem-sucedida, família aqui, firme com Deus. Eu tenho certeza que a história dele, o ontem dele, se for o seu hoje, o que você está vivendo hoje, eu quero dizer para você que o que Deus fez na vida dele vai fazer na sua vida também. Seu Alcides, quando o senhor começou na fé, quando o senhor entrou por aquelas portas ali, qual que era a sua situação? O que o senhor enfrentava? Então, pastor, quando a gente chegou na igreja, vou começar do início. A gente tinha eu tinha recém me casado, 3 meses a gente estava se separando. A gente estava morando num porão, que o assoalho era madeira. Esse assoalho, quando o vizinho de cima lavava o chão, os nossos móveis virava só água. Eu tinha problema de saúde, a minha esposa tinha problema de saúde, ela estava fazendo a faculdade e a gente não tinha condições de pagar, então era uma luta enorme. Após 3 meses, eu vim para a igreja. Mas eu vim para a igreja não naquela intenção, por causa da vida financeira, por causa do problema de saúde, pela situação que a gente estava vivendo naquele momento ali, e nem pelo casamento. Não era nada disso que eu queria de início da fé. A minha visão era uma. Eu tinha o potencial, tinha 2 empresas, perdi as 2, estava desempregado, a minha esposa desempregada, mas eu tinha uma visão, eu queria conhecer a Deus. Essa era a minha maior visão. Claro que quando a gente entrou para o congresso, a visão ela foi mudando. O que o senhor tem hoje? O que o senhor é hoje? Como é que está a vida hoje? Daquele porão que a gente morava, hoje a gente tem um prédiozinho, uns 5 apartamentos. Minha esposa tem o carro dela, eu tenho o meu. Começamos um empreendimento agora Deus deu uma visão no meio da pandemia, aí é a casa que a gente mora. Daquele porão. Daquele porão. É isso aqui hoje. Esse aí é a parte que a gente mora. Sim. E daí tem os outros apartamentos lá. Só que isso aqui, pastor, eu sou sincero a dizer assim, a gente vem lutando, a gente vem obedecendo, mas isso aí não é a minha força. Isso aí não é a coisa mais principal. Não é aquilo que o senhor se apoia. Não, isso aí não. A gente tem, é bom, mas na hora da dificuldade a gente percebe que nem isso, nem o carro, nem o dinheiro sustenta o nosso interior. Então, isso aí faz parte por causa da obediência e o pacto. E Deus vem abençoando, vem abençoando. Tem uma empresa que eu
presto serviço já há 25 anos. É por isso que eu digo, se não tem uma sustentação interna que vem de Deus, a pessoa ela não consegue se firmar. Porque nessa concorrência que tem no mercado, eu vou ser sincero para o senhor, eu já enfrentei bancada de 10 engenheiros contra a gente. A gente é pequenininho no conhecimento deles. Mas numa dessas lutas que eu tive, eu estava fora dessa empresa. Me colocaram fora da empresa, da jogada da empresa. E eu fui para casa muito revoltado e fiz uma oração. Acredito que não deu um minuto, porque eu disse assim para Deus: meu Deus, hoje o Senhor vê, o Senhor pesa na sua balança quem é fiel diante dos teus olhos entre eles e eu. Essa foi a minha oração. No dia seguinte, o principal da empresa, eu vi com meus olhos. Ele chegou na empresa sem saber o que fazer e foi lá e pediu demissão. E tudo aquilo que tinha vindo contra, voltou tudo para mesa de novo e a gente venceu lá. Venceu a batalha. Vencemos. Deus não falha. Não falha. Amém, pessoal? Bem forte para o nosso Deus. Obrigado, Soci. Deus abençoe. Muito mais vai vir. Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro da nossa querida cidade, linda cidade de Florianópolis, né? E para toda a nossa grande Florianópolis também. Você que está me assistindo, acompanhando, você que tem passado por lutas, por dificuldades, por problemas financeiros, você que quer esse ano mudar a história da sua vida. Você vê que o mês de abril passou muito rápido. E você quer, sabe, no mês de maio agora, firmar mesmo o seu pacto com Deus. Antes do meio do ano, já dá um basta aí nessa história de miséria, de amarração, sabe, de acordar cedo, se matar de trabalhar. Você anda cansado, cansada, e você não vê nada na sua vida. Por isso que eu coloco aqui os depoimentos, para que você assista e tome uma decisão. Eu te aguardo aqui nessa próxima segunda-feira. Que história maravilhosa é essa? Assista. Meu nome é Josefa Salveno da Silva, eu sou empresária no ramo de moda praia, eu vim do Pernambuco. Eu era responsável de levar a quentinha, a marmita para os meus pais na roça. A outra dificuldade era comer direto farinha com açúcar, água com açúcar, sabe, garapa. Então, naquela época parece que era normal, natural, eu não conhecia outra coisa. Só que hoje eu vendo, meu Deus, que dificuldade era aquela de se alimentar com farinha e açúcar. Não era nem arroz, era farinha e açúcar o tempo todo. E foi assim. Teve uma época que meu pai teve que sair do Pernambuco e tentar ganhar um dinheiro fora. E ele recebeu um convite de amigos, primos, para ir trabalhar no Rio de Janeiro. E assim ele deixou a minha mãe com todas as bagagens, com as filhas, com todos os trabalhos, as dificuldades. Chegando lá no Rio de Janeiro, ele mandava, mas não dava praticamente para nada, para minha mãe alimentar. Então ela tinha que cuidar dos filhos e também sustentar. Então foi ficando muito difícil. A crise entre minha mãe e o meu pai foi se tornando grande, foi se tornando grave. Foi quando minha mãe não aguentou mais, ela não aguentou, ela surtou de uma maneira. Meu pai nunca dava um jeito de levar a gente para o Rio de Janeiro, levar ela. E aí ela pegou, fez um monte de farinha com frango assado, pediu para a vizinhança, para todo mundo ajudar, encheu as panelas, as vasilhas de frango e farinha assada, colocou nós todas junto com ela num ônibus clandestino e passamos 3 dias na estrada vindo para o Rio de Janeiro. Chegando lá foi a surpresa do meu pai e a surpresa da minha mãe também, né? Porque chegando lá, minha mãe também descobriu que meu pai tinha uma amante. Lá no Pernambuco a gente passava uma necessidade que a gente não sentia. Só que no Rio de Janeiro foi muito diferente, porque no Rio de Janeiro até a moradia era insustentável. A gente não tinha banheiro dentro de casa. Era uma dormindo em cima da outra, num barraco de tábua. Não ter banheiro, a gente tomar banho na bica, esperar
tendo que esperar a fila de quem ia pegar água porque não tinha água em casa. Quando era noite o calor era tão insuportável que eu tenho até foto com as minhas irmãs todas dormindo no quintal e os ratos passando pelos derredor dos nossos pés. Eu me cobria da cabeça até os pés por conta com medo do rato me morder. Era tantas as vezes que cortavam a luz, a água lá em casa, que um dia nós chegamos na frente de casa, estava a calçada toda destruída. Alguém foi lá com aquelas massa, aquele que eu não sei o nome, sabe, quebrou todo. O que aconteceu? Tinha sido a Sabesp, que tinha quebrado para arrancar a bomba, porque eles não aguentavam mais. Eles desligavam, a gente fazia gato, a gente ligava assim também com a luz, até que chegou nesse ponto da gente ficar sem a bomba umas 3 ou 4 vezes, levar o relógio. E aí eu com 14 anos, a situação estava insustentável no Rio de Janeiro, muita dificuldade e a raiva também já tomando conta da situação, né? Do preconceito, de tantas coisas ruins acontecendo. E a minha irmã veio para São Paulo e falou, agora eu estou com uma vida mais estabilizada, casei, você não quer vir para cá para tentar a vida aqui em São Paulo? Eu recebi um convite para ir à Igreja Universal. Tinha uns testemunhos, né? E essa pessoa me falou que em meio a esses testemunhos tinha jeito para o que eu estava passando para a minha vida. E eu, com muito preconceito também, sofri preconceito a vida toda, né? De nordestina, Paraíba, não sei o que, coisa e tal, apanhando. E me tornei também uma preconceituosa, porque eu não tenho o que buscar nessa igreja, nessa casa da moeda, aí só tem ladrão, barbaridade eu falava. Só que aí eu falei, o que eu tenho a perder? Eu não tenho nada a perder. E aceitei esse convite e fui. Entrei na Igreja Universal do Reino de Deus brigando, discutindo. Eu vou, mas isso daí não vai adiantar não. Só que eu me enganei, porque depois daquele dia foi um divisor de água na minha vida. E através da reunião da prosperidade com Deus, eu recebi a direção que vem do altar. Como eu fazer para mudar de vida? Hoje já não é como antigamente, que eu precisava trabalhar o mês inteiro para poder tirar umas fotos, ou comer um lanche, um hambúrguer que eu nunca comi, ou uma roupa. Não, hoje é diferente. Hoje, com a minha aliança com Deus, com o meu pacto, com toda a transformação que houve na minha vida, hoje eu posso viajar para qualquer país desse mundo que eu quiser. Tanto que eu já viajei para Israel 3 vezes, já viajei para a França 2 vezes, para a Argentina, para Portugal, para a Espanha, para muitos lugares mesmo. Já viajei Brasil inteiro, que é um lugar maravilhoso. Como, bebo, durmo, hotel, os melhores. Tudo que eu quero hoje, o que eu quero vestir, o que eu quero comer, o que eu dou para, o que as minhas filhas querem e precisam, o que eu posso ajudar, a minha família, que eu tenho ajudado até casa para minha mãe, tudo que eu posso fazer. Tenho um apartamento alugado, tenho 3 lojas, tenho uma loja em Fortaleza, tenho um carro zero, eu tenho hoje eu posso andar de carro importado para quem não podia ter uma bicicleta, para quem tinha sonho de ter um patins, uma bicicleta. Hoje eu posso ter um carro importado comprando à vista, porque o meu carro importado eu comprei à vista. Comprei outros e outros carros também à vista. Meu apartamento avaliado acima de 1.300.000 também foi à vista. Eu não paguei prestação não, foi tudo à vista. E o que eu almejei, eu consegui. Deus ainda me proporcionou muito mais. Tenho 2 filhas maravilhosas, obedientes. Eu tenho tudo que uma pessoa gostaria de ter mesmo. E a maior coisa, a melhor que eu posso dizer para você, que não tem nada que possa substituir, é o poder de Deus, é o Espírito Santo, é a força dele dentro de mim. Porque eu sei que sem Deus, sem o Espírito Santo, nada disso poderia ser possível. Essa transformação, essa mudança. Eu vim lá do Nordeste, fiz uma aliança com Deus e venci. Você pode vencer também. Quando nós acompanhamos essas histórias, meu amigo e minha amiga, nasce dentro de mim, de você e de qualquer pessoa que tem fé, uma esperança. Sabe aquela força de acreditar a cada dia que Deus nunca mudou? Ele é o mesmo.
Você que está agora me assistindo desempregado, ninguém é com você. Inclusive nessa casa que você está morando agora, está morando de favor. Está passando uma luta, um momento difícil. Mas Deus vai tirar você dessa situação. E não venha somente segunda-feira. Venha para começar a frequentar, a se entregar. Tem quarta-feira que a busca ao Espírito Santo. Domingo, o clamor pela família. Nós te aguardamos aqui, na Avenida Mauro Ramos, 1310. Deus te abençoe.